Pessoal, boa tarde. Estamos começando mais um podcast pela ordem aí. Hoje nós estamos aqui com uma temática um pouco diferente. Nós trouxemos aí o convidado antigo aí, uma temática mais descontraída, né? Um influencer, então uma temática aí mais descontraída, mas não que nosso assunto hoje será, né, uma sabatina ou algo do tipo. Será descontraído também, mas com um tema um pouco mais sério. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, candidato a deputado federal, Teles Júnior. A gente está aqui para trocar uma ideia um pouquinho, apresentar quem que é a pessoa dele, né? O que a gente pode esperar do Teles Júnior como talvez um futuro deputado federal aí. E é isso. O Fábio também está aqui com a gente hoje. Fala, galera. Como o Renato falou também, esse aqui não é um tribunal, a gente não tá aqui para condenar, para julgar. A gente está aqui para realmente apresentar para algumas pessoas que não conhecem muito sobre política, que ainda tá sem opção de candidato. A gente vai trazer outras pessoas para a gente trocar uma ideia também, para a gente conversar. Então, assim, eu acredito que para a galera jovem, para todo mundo, não só os jovens, mas todos os adultos também, pode ser um assunto muito interessante, muito importante, porque hoje, se a gente for parar para pensar, a gente não vive sem política. Com certeza. Entendeu? A política Então, está presente em nossas então é vidas. isso aí, pessoal. Agora a gente já falou um pouquinho muito aí. Eu gostaria de apresentar então o nosso candidato, Teles Júnior, que está aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, todos os nossos amigos, telespectadores do Isso é Pela bom. Ordem Podcast, né? Para mim é um prazer poder estar aqui pela primeira vez, seja a primeira de muitas, né? Com certeza. A gente poder trazer um pouco do momento atual, que é um momento político, mas também a gente poder falar um pouco sobre a nossa pessoa. A gente tem muito o que falar. Estava falando nos bastidores aqui, Claro. vocês me direcionam, porque senão a gente começa a falar de um assunto muito e o foco de vocês podem Não, ser a outro, gente, a gente tá né? aqui. Então a gente entendeu a temática de hoje, né? Uma temática mais abordando mais o assunto político, que eu acho que é interessante, até pelo que o Brasil passa, né? Que é o momento de eleição, e a gente poder aí tirar talvez algumas dúvidas, esclarecer e se apresentar Com certeza. também. Teles, de início, talvez tenha muitas pessoas aqui que conhecem o Teles, né? Já há muito tempo. Mas tem pessoas que estão vendo o Teles hoje. Eu gostaria que você falasse quem é o Teles como pessoa e quem é o Teles profissionalmente hoje, né? Nessa vida, tanto profissional quanto política. Então, gente, eu sou casado, sou Tele Júnior, tenho 37 anos, sou pai de duas moças, Ana Beatriz, Ana Laura, né? Sou nutricionista por profissão, pós-graduado em políticas públicas, sou servidor público concursado na Prefeitura Municipal de Anápolis, fui vereador de 2017 a 2020 no município e a gente tem aí, como vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista, né? Já tive experiências como coordenador do empreendedorismo no município de Anápolis. A gente pegou aí o município com 6 mil microempreendedores, deixou com aproximadamente 20 mil microempreendedores, dados do Sebrae. Aí você me pergunta, mas Teles, como que você fez isso? Anápolis não tinha sala do empreendedor. Então nós temos aí hoje a 123, a Lei Geral das Empresas, da micro e pequena empresa. Nós temos aí a 217 no município de Anápolis, barra 2019, que é o braço da Lei Geral da 123 de 2006, que abriga todo o apoio da micro e pequena empresa. Então, foi através das leis que existiam, mas não existia na prática o incentivo e o apoio. Então, nós fomos lá e criamos a Sala do Empreendedor. Nós fomos lá e mapeamos, por exemplo, uma categoria, os paneleiros em Anápolis. Nós fornecemos panela para Teresópolis, para Nerópolis, para Badiânia, para Brasília, e ninguém sabe que essa força das fábricas, fundo de quitais, os paneleiros é aqui em Anápolis. Então foi por uma demanda deles que chegou até a gente,
que a gente foi lá e deu apoio, deu subsídio, mapeou, colocou eles numa rota turística até. Fora isso, o artesanato, né, os salões de artesanatos que na nossa época nós criamos, onde as pessoas, os artesãos iam lá, ganhavam os estantes, não pagavam nada, nenhuma taxa, e ali podia vender 1, 2, 3 dias de feira, e às vezes ficava 3, 4 meses fabricando seu artesanato, chegava num evento como esse, vendia tudo. Eu já tive experiência num dos salões de negócio que a gente promoveu ali na Praça do Emanuel, de artesão de tapetes, né, poder vender no primeiro dia da feira todo o seu estoque. Então, na Sala do Empreendedor foi um momento de muita experiência em Anápolis, onde as pessoas chegavam ali só com a vontade de empreender, de abrir seu próprio negócio, mas não sabia nem por onde. Então a gente tinha uma parceria com o Banco do Povo, a gente tinha uma parceria com o Sebrae, ali ensinava essa pessoa, primeiro, a sua vocação, dentro daquilo que ela queria, encaminhava para um curso, encaminhava para como fazer os primeiros passos da sua empresa, colocava o subsídio através de um banco de fomento a ela, e ela tinha ali uma carência para poder começar a pagar as primeiras parcelas, e aí começou a produzir. Pessoa que chegava ali com 6 mil de dívida, no segundo, terceiro ano, a gente acompanhando, já estava comprando sua bis, seu carro novo, e fazendo e pedindo para a gente fazer mais evento, mais feira para poder colocar. Então dando a vara para a pessoa pescar, né? Não apenas o peixe ali, como muitos projetos sociais. Eu sou um defensor do microempreendedor individual, do MEI. Né? Então, tenho até uma cartilha em relação a isso e gosto muito de trabalhar com essa área, que é onde gera emprego. Uma pessoa hoje, ela pode contratar até um funcionário, né? Muita gente não sabe disso. A mulher, ela tem aí o seu salário maternidade. A pessoa que tem hoje esse CNPJ, ela pode ser coberto com acidentes trabalhistas, né? Então, e fora isso, a contribuição que vai para a aposentadoria. E em Anápolis, muita gente não sabia disso. Então, a partir do momento do trabalho que nós fizemos dentro da indústria e comércio, da Secretaria de Indústria e Comércio, é que pôde essa política pública ser mais desenvolvida. Quando eu ganhei para vereador, em 2017, eu assumi lá pelos colegas, somos 23 vereadores, eu assumi a Comissão de Indústria e Comércio, Pecuária, Abastecimento, Agricultura e Turismo. Então, por essa comissão, a gente criou várias frentes parlamentares, a frente parlamentar do Tecnológica, do Parque Tecnológico, em Anápolis, onde resultou aí na criação do CEITEC e do Politec, que é o Polo de Indústrias Municipais, e o CEITEC é aquele que está lá no Parque Piranga. Uhum. Então, resultou dessas leis que a gente criou na Câmara de Vereadores. E fora isso, a gente pôde dar mais fomentos, mais apoio legal para toda essa política pública na cidade de Anápolis. Interessante. Era até uma pergunta, ele já sanou sobre a sala do empreendedorismo, né? A gente ficou consciente da existência dessa sala, achei interessante demais a ideia, né? Porque hoje, às vezes, a pessoa quer empreender e não sabe nem por onde começar, né? É uma verdade. E assim, uma das coisas que eu sempre penso é que eu acho que o trabalhador, que o trabalho, que o empreendedor hoje é o que faz rodar o país. É o que emprega, é o que gira imposto, é o que gira renda, é o que gira o capital. Então, assim, se você fosse olhar por um ponto de vista político, era muito pouco olhado. Hoje, eu acredito que até o governo federal deu uma atenção muito grande ao empreendedor hoje. Na minha opinião, olhou para o empreendedor hoje como um empreendedor. Sim. Olha, eu sei que você é quem roda, é você quem faz, é você quem emprega. Eu preciso te ajudar nisso. Como que eu posso te ajudar? Eu acho que essa foi o olhar do governo federal hoje para o empreendedor. Então, achei interessante essa proposta que você apresentou na Câmara. Sabe o que eu tinha vontade? O caminho que o Brasil está trilhando é um caminho de um futuro muito bom. Se
acaso eu tivesse a oportunidade de chegar em Brasília e poder propor alguma situação, eu queria fazer com que esse dinheiro que eles sempre colocam no BNDES, que eles sempre colocam nas cooperativas, para poder ajudar o empreendedor chegar de fato no micro, no pequeno empreendedor. Aí já é Seria uma outra pergunta história. que eu ia fazer, Isso. entendeu? Porque o senhor falou de muitas coisas que foram feitas aqui em Anápolis, voltado ao empreendedorismo, que ajudou o microempreendedor, certo? Isso são coisas que já foram feitas, entendeu? Caso venha a candidatura venha, você seja eleito e no seu novo mandato, existe algum projeto que vai amplificar isso aí, que vai realmente ajudar mais e mais? Por quê? Igual você falou do empreendedorismo, tinha gente que muita gente chegava, né, na sala do empreendedor e não sabia o que queria. Vocês conseguiram orientar, conseguiram dar um apoio. E muita gente ainda hoje, eu conheço muitas pessoas que estão começando o próprio negócio, mas ainda está sem um apoio, sem um respaldo, não sabe aonde procurar. Então vai ter um projeto que vá levar mais essas informações para essas pessoas, que vai atrair mais microempreendedores, até empresários que vão se tornar bigs futuramente. Olha, Fábio, independente do presidente que lá estiver, eu sou um legislador de muito diálogo. Então, eu vou manter o interesse do povo. E esse povo que eu represento, que é o empreendedor, ele, por causa da pandemia, muitos deles fecharam as portas. Com certeza. Verdade. Muitos deles mudaram de profissão, mas o que eles gostam mesmo é de comprar e vender. O que eles gostam é de ter sua banquinha. O que eles gostam de ter sua lojinha ali. Então precisa hoje de alguém ali no Parlamento, do Congresso Nacional, olhar para esse povo, olhar para esse segmento. Você sabe que no Brasil, 75% dos empregos são gerados pela micro e pequena empresa. Sim. Não é pela grande indústria, é pela micro e pequena empresa. Então, se a gente tiver representante da micro e pequena empresa lá, nós vamos saber gerar mais empregos ainda. Então, essa questão, pegando o link do que foi feito e do que vai fazer. Certo. Eu tive muita dificuldade de pessoas que chegavam e travavam no empréstimo. Porque não tinha um avalista, porque não tinha uma casa própria, porque era primeiro CNPJ que estava abrindo. E ali o banco não abria o crédito. O banco, às vezes, do governo, o fomento do governo. Então, como deputado, eu quero dizer para o governo que precisa investir no empreendedor, para depois ele dar o retorno. Se o cara quebrou uma vez uma empresa, ele já tem maturidade, experiência para abrir uma segunda muito mais do que a primeira. Então, eu sou muito mais essas pessoas que querem empreender, pegar elas, investir nelas. Sim. Ali, esse subsídio, o governo tem que ser o avalista do empreendedor. Ponto. Eu cheguei numa pessoa, num empreendedor esses dias, e ela falou: Teles, eu quebrei na pandemia. Eu fechei as portas, meu estoque só foi, não tinha como eu repor. Aí eu fui pegar um empréstimo e eu não tinha avalista. Porque com o avalista era o subsídio do juro zero. Mas como eu não tinha avalista, então o juro que eu peguei, hoje eu estou fazendo isso aqui para conseguir pagar a prestação de R$700. Agora você imagina, a crise que o país passou, o número de empreendedores que nós temos, se a gente não rapidamente para ontem, por isso que eu quero, assim que tomar posse, no dia 1º de fevereiro de 2023, lá em Brasília, eu já quero subir com o meu primeiro projeto e protocolar na Câmara dos Deputados, que é um subsídio sem avalista para aquele que prova que sabe fazer alguma coisa dentro de um mundo do empreendedorismo. Ele precisa ter boa vontade. Hoje, a gente pode dar nos municípios, e aí eu quero usar também parte das emendas parlamentares, que um deputado federal hoje, são 513 deputados federais. O Congresso Nacional, ele é bipartidário. É o poder da Câmara Federal, 513 deputados e 81 senadores. Isso aqui ajuda o governo em tudo. Então, hoje no Brasil, falando um pouco de política, nós estamos vendo muita discussão polarizada.
Ah, você é Bolsonaro, você é Lula, você é direita, você é esquerda. Esquece de analisar o Congresso. O Congresso é que aprova o orçamento, o Congresso é que caminha para um lado e para outro, o Congresso é que faz o impeachment. O senador é que fiscaliza o STF. Então, a escolha do seu deputado federal, a escolha do seu senador e a escolha do seu deputado estadual vai colocar o rumo do seu estado e vai colocar o rumo do Brasil. Porque se você, chegando lá, você tem um deputado que olha para essa veia empreendedora, que é a que a gente está aqui discutindo, defendendo, com certeza, esse olhar de experiência que eu tenho no município de Anápolis, esse olhar que a gente, sou filho de comerciante, sou do sindicato de comércio, sou da Fé Comércio, sei como fazer isso, a minha tese da minha pós foi essa, a gente vai fazer em Brasília uma revolução na vida do empreendedor. Eu acredito muito nisso. Dar crédito para o empreendedor, independente dele ter avalista ou não, para a juros zero. Sim, é baseado justamente nisso. Eu falo porque eu também sou microempreendedor, igual a gente estava conversando agora, a gente temos a nossa empresa. Dentro da pandemia, nós passamos um grande perrengue, entendeu? Precisamos, assim, recorrermos ao governo, ao financiamento para a gente conseguir se manter em pé, e ainda assim foi muito difícil. E o medo do microempreendedor hoje? Às vezes você fala sobre um subsídio zero, um juro zero, coisa que enche os olhos de quem realmente precisa. Mas e o medo da conta chegar após isso aí? Entendeu? Da pessoa às vezes entrar dentro de um financiamento desse que pode... Talvez até pela facilidade. Exato. Não, eu vou pegar, não entendeu? preciso de avalista. Exatamente. A pessoa Será pega... que isso não é um perigo até pro cofre público? Será que não seria? O cofre público, ele tem duas visões. Primeiro, a administração empresarial visa lucro. A administração pública visa o bem-estar social das pessoas. Então, um empréstimo, com carência, para um empreendedor, para uma pessoa que quer produzir, quer cuidar da sua família, quer crescer na vida, mesmo que ele não venha dar conta de pagar, não é calote, é investimento. E eu vou te falar por quê. Porque você pode, hoje, qual que é a minha birra? É porque esses milhões que é liberado lá no governo federal, porque a propaganda é essa. Liberei milhões, bilhões de apoio na retomada para as empresas e para as indústrias. Ok. Só que não chegou no micro. Não chegou no pequeno. Ficou, sabe aonde? Na Friboi. Ficou, sabe aonde? Na Honda. Exatamente. Ficou, sabe aonde? Na Caoa. Então, deputado que olha só para as grandes, ele, com certeza, ou é financiado pelas grandes, ou é dono ou parente dos donos da grande. Porque o meu compromisso é com as pequenas. Porque as pequenas não têm voz, não têm vez. Você pensa assim que é muito fácil de fazer. Mas vai buscar o empréstimo. Exatamente. A burocracia é grande. Demora, tem gente que... Eu falo isso porque eu mexo com isso todo dia. Tem gente que entrou na pandemia com pedido de crédito, que até hoje já passou um ano e nunca saiu, nem deram satisfação para eles. Então a gente precisa organizar as contas do Brasil em termos de subsídio para micro e pequena empresa, o MEI. Eles têm hoje uma capacidade produtiva muito grande. Nós temos pessoa aí com CNPJ criado dentro do seu quarto, criando tecnologia. Eu estava mostrando para vocês aqui uma tecnologia de um cartão digital criado no quarto da pessoa, de frente de um computador. E os empreendedores, aí é projeto meu, você pode entrar no meu programa que está escrito dentro da minha plataforma, o apoio aos empreendedores digitais hoje. Porque a tecnologia vai mudando. Isso aí seria um projeto futuro ou um projeto que já está em andamento? Não, já? Esse seria o quê? Sendo eleito deputado federal, eu quero olhar para os empreendedores digitais também. Porque hoje há uma situação de não reconhecimento. Esse negócio de joguinho é coisa de quem não tem o que fazer. Rapaz,
O mundo hoje está tornando o jogador Não, tá a de galera jogo movimentando bilionário. São grandes. Por que são... que o Brasil não pode entrar nessa onda? Então eu quero ser um deputado da juventude, um deputado da tecnologia e principalmente por meio do empreendedorismo fazer a moçada aí competir com os caras do Vale do Silício e assim por diante. Nós temos capacidade para isso. Foi o que eu comecei em Anápolis, foi o que eu sempre pensei e é o que eu quero levar para Brasília e daí expandir para o Brasil. Certo. Deputado, eu vi na sua rede social, em uma das suas postagens, que você bate muito na tecla de que o foco do seu mandato, caso seja eleito, é cuidar de gente. Assim, se a gente for olhar por esse termo cuidar de gente, ele é um pouco genérico, ele é um pouco amplo. Eu gostaria que o senhor falasse exatamente o que seria esse cuidar de gente, caso seja eleito. Cuidar de gente é você já fazer a peneira numa campanha como essa. Primeiro, cuidar de gente é você gostar de gente. É você estar no meio de gente. É você pedir voto pra gente olhando nos olhos da gente. Olhando, pegando na mão, conversando com essa pessoa. E a pessoa pegar, como eu ouço de vez em quando, olha, o Teles é assim na época de política e fora de política. Eu gosto de gente. Essa situação de você cuidar de gente, é você estar em sintonia com as pessoas para saber suas necessidades. O político que confia apenas nos assessores, apenas na rede social, ele nunca vai ter a resposta e o calor humano. Hoje nós não podemos perder isso. Então eu sou uma pessoa que quero muito a tecnologia. Apoio e vivo isso, porque não tem como a gente... pelo contrário, eu quero trazer ela, ganhar dinheiro com ela. Fazer com que a moçada empreenda nela, sem deixar o calor humano. Então, político que cuida de gente é você estar junto das pessoas, é você estar junto das feiras. Isso aí é porque você viu o que aconteceu, né? Passou aqui atrás um raio. Então, você cuidar de pessoas hoje é você não perder o contato. Então, É assim, você- mesmo após as eleições, o senhor quer ter esse contato diretamente com o povo, entendeu? Porque, assim, o trabalho ele acontece ali na Câmara, acontece ali entre os deputados, senadores, os vereadores, mas mesmo assim, o senhor, mesmo após as eleições, o senhor quer ter esse contato com gente, ouvir as pessoas que estão ali no corpo a corpo, no trabalho do dia a dia. É isso. O político que não fizer isso, primeiro, ele vai fazer uma política voltada para algum interesse pessoal. O político que cuida de gente, ele faz uma política com interesse coletivo. Essa foi a minha escolha de vida. A minha proposta, eu não estou na política por dinheiro. Eu não estou na política por poder. Porque senão, isso aí, eu já tive propostas de financiamento de campanha, de grupos, que me faziam eleito em cargos grandes. Não. Eu quero, sabe, aquela situação orgânica. Né? Eu quero ser político de gente. Então, o meu compromisso é com a senhorinha lá na periferia, que é mãe de 9 pessoas e que me reclama, ó, eu vou no posto de saúde aqui e eles me mandam pro outro bairro porque aqui não tem um exame. Mas por que não tem um exame lá? Porque não tem a máquina. Por que não tem a máquina lá? Ah, porque falta o investimento na saúde. Então, como que eu vou ficar sabendo que aquele posto de saúde daquela região não tem a máquina e não tem um investimento? É só eu conversando com aquela senhorinha. Exatamente. Não tem como. A senhorinha não vai entrar no Telegram do deputado Não. para falar, olha aqui no posto. Alguns até fazem isso. Alguns, muito poucos. Então, cuidar de gente é você gostar de pessoas humanas mesmo. É você não perder isso. E outro, e focar, por exemplo, eu tenho um segmento dos empreendedores. Você sabe que há uma deficiência dessa representação. Sim. Nós temos representante dos carros rebaixados, que eu não sou contra. Temos representante dos cachorros, que eu não sou contra. Mas não tem representante dos empreendedores. Não. Chega lá, ninguém olha por essa questão do subsídio, do crédito, do alvará, das situações de carência, da facilidade.
se tem ou não o avalista. Ninguém observa essas questões. E o coitado do empreendedor está sofrendo lá na ponta. Está mudando de ramo, está deixando de fazer, às vezes, o que gosta de empreender. Por quê? Porque não teve não é a esmola governamental, não. É o subsídio obrigatório. E eu quero colocar isso na Constituição. Não é constitucional o direito à saúde? Não é constitucional o direito à educação, à moradia? Está lá no artigo 5º. Então, por que não é também constitucional o direito a empreender nesse país? Nós somos um país de empreendedores. Nunca no mundo você vai encontrar em outro país mais empreendedores do que no Brasil. Só que o nosso governo ainda já melhorou muito. Ainda não tem o olhar devido suficiente para essa classe. Teles, a gente sabe que você é uma pessoa evangélica, né, cristão, e hoje no parlamento a gente sabe que uma das maiores bancadas lá existentes é a bancada evangélica, né, que agrega um grande número de deputados. E a minha pergunta é, caso você ingresse no parlamento, o seu objetivo é adentrar nesta bancada ou, de certa forma, com muitas atitudes, muitos apoios ou contras a algumas coisas, você não enxerga como uma bancada cristã de essência como era antigamente? Olha, diz que tem duas bancadas que no governo Bolsonaro fortaleceu muito, né? A BB, não é Banco do Brasil, não. É a da bala e a da Bíblia. Da bala, né? A da bala e a da Bíblia. Eu sou evangélico há 37 anos. Hoje sou membro da Assembleia de Deus, a Ministério Madureira. Meu pastor é o pastor Bertier, Adaes Magalhães. Aos 12 anos fui batizado pelo pastor José Bradão Porto. Já pastoreei 2 igrejas. Fui o pastor mais jovem, 2014, com 28 anos. Pastorei Bar de Lourdes, de Aranápolis. Tive experiência. Deixei o pastoreio de ovelhas para poder cuidar de política. Porque eu acredito que as duas coisas se confundem. Às vezes eu estou visitando a casa de um irmão, ele não sabe se eu estou ali como político, se eu estou ali como pastor, dirigente dele. Posso ser um pastor auxiliar. Mas o pastor dirigente, eu acredito que isso se confunde muito. Não, também se der conta de fazer os dois, e que Deus abençoe e que faça. Mas eu acho fundamental o Congresso, que é representativo na democracia, ter suas representações. Então, o agro tem sua representação, a igreja tem também sua representação. Como que igreja e religião, cristandade e religião, cristianismo e religião, política e religião, pode andar juntos? Ou não pode andar juntos? Mais ou menos alimentando a pergunta que você fez. Eu acredito que precisa sim ter sua representatividade. É necessário ter sua representatividade. A representatividade do povo, da bancada evangélica em si, é uma representatividade que vem atender os interesses do grupo organizado hoje no país, que é mais de 20% do eleitorado. Então merece uma representatividade, consegue hoje fazer seus representantes dentro daquilo que defende. Então, dentro de um sistema judaico-cristão, eles vão defendendo uma moralização da sociedade, em que, não tirando o direito dos outros, mas também não deixando com que esses direitos venham interferir na sua barreira constitucional, sejam mantidos por uma ordem, por um progresso e assim por diante. Então, acredito que deve crescer essa bancada nessas eleições. Você sabe que a política passou a analisar o voto evangélico a partir da eleição do Garotinho no Brasil. O Garotinho candidato a presidente. Ninguém sabia que o Garotinho era evangélico. Mas dentro do segmento evangélico, o Garotinho começou a trabalhar isso. O seu voto, por quê? Porque ele era evangélico. Naquelas eleições, o Garotinho terminou em 3º lugar para presidente da República. A partir daí, os estudiosos da ciência política passaram a estudar. E começou a mapear o voto evangélico. Você pode observar. Toda eleição, você tem o tema evangélico voltado. Na última eleição, então, foi
o candidato que venceu as eleições, Jair Bolsonaro, usou Deus, pátria, família. Só temas praticamente cristãos e que é muito pregado pelos evangélicos. E dizem hoje, né, dentro da análise política do eleitorado do presidente, que a grande força que fez com que ele ganhasse foi a modulação do voto evangélico ali entre Haddad e Bolsonaro. O voto evangélico fez aquela decisão que por pouco colocou o Jair Bolsonaro como presidente desse país. Então, eu acredito nisso, que a força da representatividade, o legislativo é a cara do povo. Por que essa bancada cresce? Porque o povo evangélico cresce. Então, na porcentagem, dentro os 513, ali você tem o espírita, o parlamentar espírita, você tem o parlamentar ateu, você tem o parlamentar que não define religião, mas ele define, por exemplo, eu sou representante do agronegócio. Então ele vai defender ali o agronegócio. Eu sou defensor da bandeira A, B, C. Ou seja, ali é uma representatividade. Ali é o Brasil. Ali é o Brasil. Então, por isso que tem os debates. Então, quando, por exemplo, uma época, teve o debate de quem seria o presidente da Comissão dos Direitos Humanos, da Comissão de Direitos Humanos. Não sei, a parte mais polêmica foi quando o Marco Feliciano foi assumir a presidência. Aí levantou a galera que sempre teve a presidência dessa comissão, que era o PT, aí não aceitou de jeito nenhum, né? Então, por quê? Porque o Marco era um pastor evangélico chegando à presidência de uma importante comissão que discute temas que ora interessa um lado, ora interessa o outro lado. Claro. Então, esse debate, quem ganha? É quem tem a maioria. Isso é democracia, né? Então, o Congresso ali é a pura democracia, a cara do Brasil. Então, o Brasil precisa... Por isso que o Brasil precisa discutir política. Por isso que eu quero parabenizar Em Ordem. Por quê? Pela Ordem, porque é um podcast que está trazendo a conscientização no momento certo. Daqui uns dias ninguém vai falar mais de política, vai ser o futebol, a Copa do Mundo e assim por diante. Mas esse momento, se a gente, e parte de nós, se a gente não levar o tema política para dentro das casas, vai ter gente que no domingo 2 de outubro vai levantar cedo, vai pegar o papelzinho na rua. O primeiro, achei esse bonitinho, por isso que eu falei para eles, trabalhe meu Photoshop do Santinho. Vai pegar esse aqui bonito e vai levar e vai digitar aqueles números sem saber quem é o cidadão e assim por diante. E tá cheio disso. Então, quem teve mais dinheiro para rodar mais Santinho, para sujar mais a cidade, vai levar a vantagem. Né? Então, a gente precisa mudar essa conscientização. A gente precisa discutir política, apresentar os políticos da sociedade, e vocês estão de parabéns mais uma vez por isso. Assim, dentro desse assunto ainda, igual a gente estava conversando até antes mesmo de entrar no ar, a gente não está aqui para condenar e nem para favorecer ninguém, mas são assuntos que às vezes pode gerar polêmica e até pode favorecer a sua índole perante alguns assuntos polêmicos. Eu estava lendo antes da gente vir para cá, eu li algumas coisas, e teve um assunto que me chamou a atenção até mesmo sobre a bancada evangélica, entendeu? E eu até li, eu achei essa reportagem do G1 que fala assim... nessa semana, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso e depois solto numa operação da Polícia Federal. Investiga o favorecimento de pastores na distribuição de verbas do Ministério. Entendeu? E eu queria saber do senhor o que falar sobre esse assunto, o seu posicionamento sobre isso. Até teve alguns próprios partidos que denunciaram essa ação. E eu queria saber do senhor o seu posicionamento sobre isso. Olha, as situações... Esse tema é um tema importantíssimo e a gente precisa falar abertamente. Chama-se corrupção. Corrupção começou nesse país a ter uma reviravolta muito boa quando investigou o Mensalão. Né? Começou lá no Mensalão, aí veio a Lava Jato e assim por diante. Então, antes você fazia uma compra na prefeitura, por exemplo, e você não precisava dar satisfação para ninguém. Né? Então você pega lá o servidor público lá de 30 anos, 40 anos atrás.
ele comprava um porte, ele comprava uma mesa, ele comprava, essa cadeira quebrou, vamos comprar essa cadeira, escolhe a loja do amigo ali, compra, depois manda a notinha na tesouraria da prefeitura, a prefeitura paga lá e assim por diante. Hoje existe o portal de transparência. Hoje todo contrato ele tem que ter a sua via emitido no diário oficial. Então a Câmara de Vereador tem, a prefeitura tem. Quer saber quanto que gastou naquela pracinha? Pega o dia que foi publicado o contrato com a empreiteira no dia ali. Eu estou conversando com o engenheiro aqui. Sim. Renato, então você sabe. Pega todo aquele projeto, passa por uma licitação. Agora, a gente precisa também observar a 866, né, que é a lei das licitações, que às vezes dá muito espaço para quebra dos contratos. Então, um camarada ali não quer continuar uma obra pública, ele pede o quê? Ele pede uma revisão do valor. O poder público não dá a revisão do valor, judicializa. A obra pública vira elefante branco, porque não pode mexer nela. Então, a gente precisa dar umas molduras na lei das licitações para que as obras, para que as compras públicas sejam facilitadas e assim por diante. Principalmente para o micro e pequeno empreendedor. As compras governamentais. Porque se eu moro em Anápolis, é justo que eu compre do supermercado de Anápolis. Se eu moro aqui, é justo que eu compre da ferragista daqui. Então a gente precisa ter umas certas situações nessa forma. Mas o tema que você me colocou da corrupção e colocando do ex-ministro da Educação, justamente está sob suspeita. Se está sob suspeita, tem que haver o afastamento e haver a investigação. Normal, como se fosse um evangélico, um católico, um espírito, qualquer. Tem uma suspeita, um processo investigatório em andamento, tem que investigar. Concluiu-se crime, pune. Punição, independente de quem é. Mas o camarada é pastor, é padre, é médico, é o que for. É enfermeiro que pegou a luva ali a mais do que precisava, meu irmão. Corrupção hoje está em todos os locais. Dentro da igreja tem corrupção. Tem. Sim. Vários casos aí de pastores roubando dízimo. Porém, quando descoberto, tem que ter a punição da mesma forma e existe a lei do Ministério Público desse jeito. A gente não fala só de que pastores, vigia de as padres associações. também, né? Presidentes de associações que recebem as verbas e não aplicam naquilo que está na justificativa da emenda. Recebi a emenda tal para justificativa de aplicar aqui. E não aplica. Tem que ter o quê? O fortalecimento. E aí, eu chegando em Brasília como deputado, vou querer e sou a favor do quê? Da transparência do dinheiro público. Seria o que eu ia perguntar agora para Transparência do dinheiro público. Transparência do imposto que a gente paga em cima do Principalmente porque, primeiro, tem muito penduricalho no Poder Judiciário. O auxílio paletó, o auxílio gravata, o auxílio barbearia, o auxílio não sei o quê, o auxílio dente. Cara, Gente, peraí, pega do teu salário, pega do teu bolso. Eu acho que é porque eu sou um servidor público. Então, eu enxergo o político como servidor público. É um servidor do povo. Político não tem que chegar como estrela, não. Político não é estrela da sociedade. É o que eu penso. É até uma essência... Político é servidor público. É até daquilo que a gente estava falando, Fábio. O tanto que houve uma inversão dos valores. Sim. Eu acho que o nome servidor público não precisa dizer muita coisa. Né? A serviço do público. Servidor público. E assim, hoje, inverteu. Hoje, o povo tem que servir o deputado. Exatamente. O povo tem que servir o presidente. Porque o deputado, ele não quer viajar, Fábio, de ônibus. Ele quer viajar de jato. Tudo bem que há viagens que não tem como. Mas, poxa, o cara, vamos supor, o cara tá aqui em Brasília. Sei lá, o cara quer ir pra Goiânia. Cara, você precisa pegar um jato, que a frota dele é 15 mil, 20 mil. E gente acordando cedo, cara. Pra bancar isso, assim... eu não tô dizendo em um parlamentar em específico. É lógico que tem parlamentares lá que até abriram mão de muitas dessas mordomias, né? Certo, né? Eu até admiro a atitude de muitos desses parlamentares que abriram mão dessas mordomias. Mas assim, há um método. Vamos ser bem direto aqui pra gente não arrudear
e talvez não entender, a minha pergunta é bem objetiva. Há um meio, se não acabar, diminuir essas mordomias lá, há essa possibilidade? Senhor, assim, opinião tanto política, pessoal, o senhor acha que há essa possibilidade? Há essa possibilidade. Há essa possibilidade. A partir do momento que a maioria quiser, porque hoje ainda está em maioria não querendo. O problema Então, é a partir esse. do momento que o Brasil, que Goiás, que Anápolis, que Ouro Verde, que Abadiânia, onde você estiver vendo esse podcast, a partir do momento que você quiser um parlamentar compromissado com o fim da farra do dinheiro público, não, eu quero votar em alguém que é a favor do fim da farra do dinheiro público. O camarada tem que estar em público. Esse podcast está gravado aí no YouTube. Você pode pegar minha fala futuramente e cobrar de mim. Eu sou a favor do fim da farra do dinheiro público. Começando com o quê? Começando do salário dos deputados. Começando dos penduricalhos do judiciário. Porque se a gente olha só pro legislativo, pro executivo, do cartão corporativo do presidente, e a gente tem que olhar também para juiz que pega 500 mil por mês de salário. E não é divulgado. Por quê? Porque ele não passa por uma sabatina que o político passa de 4 anos. Que tem que vir aqui em público e demonstrar de cara limpa qual é a sua opinião ou não. Se chamasse muitos políticos, muitos juízes, não faria isso. Então a gente tem que também... São 3 esferas de poder e os poderes conversam harmonicamente entre si. Eu várias vezes conversei com o Poder Judiciário, conversei com o Poder Executivo, quando fui vereador, e conversei harmonicamente, às vezes discordando e às vezes opinando. Várias vezes fiz reuniões no Ministério Público para a gente melhorar a segurança pública na cidade de Anápolis, segurança no comércio do centro, segurar a questão de som de vizinhos. Participei ativamente, junto com o Carlos Alexandre, promotor, um fantástico promotor na cidade de Anápolis, com uma equipe que envolvia postura, CMTT e muitas outras coisas. Discutimos de tudo. Então, o parlamentar tem que estar preparado para dialogar com os outros poderes. Ele está no legislativo, ele tem que saber conversar com o judiciário. Ele tem que saber conversar com o executivo. Dialogar, discordar, opinar. Isso é constitucional. Os poderes conversam harmonicamente entre si. Então, se aqui tem suas falhas, os de lá também têm as falhas. Se é o Senado que julga, se é a Câmara que fiscaliza o presidente, então a gente precisa, dentro dessa fiscalização, colocar os seus limites. Então, eu sou a favor disso. Tem muita farra ainda do dinheiro público em Brasília e muita pouca comida na mesa do brasileiro. Precisamos olhar. R$500 antes, a gente fazia o carrinho cheio o mês inteiro de compra para nossa casa. Hoje, R$500 no supermercado, você sai com 3 sacolinhas na mão. Olha lá, depende do tamanho da sacola. E olhe lá o que você escolheu, né? Então, assim, se a gente não olhar para essas situações e fechar a questão cerrada mesmo, abertamente transparente. É isso que vocês estão fazendo. Traz o cara e faz ele fazer o compromisso. E faz a pergunta. Sabe por quê? Porque a gente tem muita gente que quer chegar lá, mas que quer chegar distante do povo. Então nem ele vem pedir o voto. Ele manda assessor pedir o voto. Ele contrata mais de não sei quantos cabos eleitoral aí para pedir voto. Sabe por quê? Porque eles não querem fazer o compromisso direto com a população. Então a minha política é pé no chão. A minha campanha eu faço pé no chão. Muita gente me vê andando aí nas ruas, eu mesmo indo lá pedindo voto. Fico até rouco, né, nisso. Mas é porque eu gosto de ouvir as pessoas. É na rua que eu escuto o que as pessoas estão passando. É na rua. Um dia desse eu abracei o menino e o menino veio para mim: tio, eu tô cansado de ir em Goiânia. Tio, eu tô cansado de ir em Goiânia. Dentro da panificadora, aí a mãe dele veio: não, é porque ele é autista e faz tratamento em Goiânia. Porque a forma do tratamento dele não se faz ainda na cidade. Então, ter que andar 40 quilômetros para um tratamento que hoje tem que ser público na sua cidade. Então, a gente precisa olhar isso. Não tem ainda? Então, o que as famílias autistas estão passando? E desenvolver um plano de ajuda, de apoio para essas situações. E é por isso que lá no meu projeto, eu, como deputado, vou colocar como projeto de lei e pedir apoio para os colegas
parlamentares, porque eu aprovei muitas leis e não aprova lá a lei sozinho. Você tem que conversar com as pessoas. No primeiro mês eu consegui aprovar a lei já dentro de uma Câmara Legislativa. E eu sei que eu tenho que conversar com os outros parlamentares. Mas eu vou colocar o projeto de lei de um salário mínimo para a família que tem autista diagnosticado. Bacana. A mãe de autista tem que ganhar um salário mínimo. Porque isso, ela vai ter mais dedicação. Vai ter mais dedicação porque exige. Então a gente precisa ajudar. O poder público é para colocar o seu dinheiro, investimento, é nisso, é nas pessoas, é nas famílias brasileiras. Não, é isso que tá faltando, né? Igual o senhor falou que abraçou um menino autista. Hoje a gente convive com vários, e isso não é que é comum, mas é que é um assunto, a gente consegue ver muitas pessoas que passam necessidade por falta de um olhar mais clínico. Passa até discriminação. Isso, entendeu? De olhar, exclusão. exatamente, de olhar mais clínico para quê? Para favorecer essas pessoas, mães não podendo trabalhar, e aí passando necessidade com seus filhos, com suas crianças especiais em casa, sabendo que o poder judiciário ele poderia dar uma atenção muito maior em cima disso aí. Agora, Entendeu? só para poder esclarecer, o judiciário ele atua em cima das leis criadas pelo legislativo. Sim. Uhum. Então, o parlamentar aqui no legislativo tem que saber o que está fazendo. Então, chegando lá, você tem que criar as leis. Por exemplo, eu sou o autor da lei aqui em Anápolis que obriga a Saneago vir na Câmara Municipal e prestar conta do que ela arrecadou na cidade e do que ela está investindo na cidade. Você sabia que quando eu cheguei, eu tinha a rua de pessoas que me pediram esgoto. Aí eu fui reclamar. Por que a rua tal não tem esgoto? A rua de cima tem esgoto, a de baixo não tem. Aí lá no sistema, não, essa rua aqui está constando que tem esgoto. Aí voltei lá na rua, cadê o esgoto? Não, na outra casa não. A rua não tinha o esgoto. Aí já tinha inaugurado esse esgoto 3, 4 vezes. Aí eu falei, então vamos criar transparência. Cadê o... Não, aqui é só Goiânia que tem, o município não tem acesso a esses dados. Então vamos criar uma lei municipal que eles são obrigados a... Agora, o que é mais impactante, acho que você pode confirmar, foi em 2016, né? Que foi aprovada essa lei. Foi 16? Ou foi 17? 18. 18, desculpa. Foi em 18. Aí o que mais me impactou no meio disso tudo é que 18 anos, tem 4 anos de lá pra cá. Só temos 4 anos de prestadores de serviços públicos estarem prestando conta à Prefeitura de Anápolis. Então, assim, antes disso... Não prestava-se conta. Você já imaginou? Você entendeu? Você fez uma assim, observação O tamanho do é algo muito grande. que quem está nos É algo assistindo muito tem que grande. observar isso. As- A partir de uma lei criada por um vereador é que passou a ter. Eu, quando eu voltei para a prefeitura, eu fui regular o contrato da Saneago. Porque foi assim que foi renovar o contrato para mais 30 anos, eu coloquei lá uma emenda assim, não, então temos que criar a agência de regulação. E foi criada a agência de regulação. Quando eu fui ser o regulador do contrato, num dia só, nós emitimos 23 multas na Saneago. Por quê? Porque estava abrindo buraco e não fechava o buraco. E não era a questão dos servidores da Saneago, são pessoas educadíssimas. Pensa num povo que trabalha e que é pessoas boas mesmo. Mas são situações de conversas e de comunicações. 23 multas num dia para poder elas começar a preocupar. Se eu estou abrindo o buraco, então eu tenho que fechar o buraco. Aí começou-se uma discussão, ressuscitou uma discussão. Quem é o dever? É da prefeitura ou é da Saneago? Aí foi discutir. Partiu da ação de quem? De alguém que chegou e falou assim, ó, vamos começar a fazer o contrato? Porque no contrato diz que eles têm que tampar o buraco. Se eles não tampar, nós temos que multar. Então vamos ter peito para multar. Num dia eu multei 23 vezes eles. E isso hoje tem uma fiscalização em cima disso aí, uma fiscalização mais densa. Uma porque- comissão específica, né? Exato. Em Anápolis, nós criamos a agência reguladora do município que regula 2 contratos iniciais, depois vai aumentar. Que é o contrato de transporte, que é o contrato do saneamento, Sim. que é a questão da Saneago. Então, é um projeto também que eu quero expandir isso para os outros municípios de Goiás. Porque essa história aí, eu sou deputado só de Anápolis, é balela. Esse negócio, você é candidato a deputado, você não é deputado só de uma cidade, meu amigo. Você é deputado do Estado.
É o Estado que está pagando seu salário. É o governo federal que paga seu salário para representar o Estado. Por exemplo, nós temos 513 deputados lá na Câmara. Dos 513, 17 são de Goiás. Os 17 têm que olhar para Goiás. Nossa, interessante que você falou, porque ontem mesmo eu estava assistindo algumas propagandas eleitorais e o pessoal fala assim, eu sou deputado, a cidade tal precisa de um olhar mais clínico, de alguém que represente. Aí como que você vai votar numa pessoa que fala somente da sua cidade, um deputado estadual, vamos falar assim, que olha somente pela sua cidade e deixou claro isso em propaganda política, em horário eleitoral. Entendeu? Então a gente precisa ter um olhar clínico sobre isso e todos os eleitores que realmente tenha voto consciente e sabe escolher os seus candidatos de maneira geral, que ele vai olhar para você, que independente se o candidato é aqui de Anápolis, mas lá em Lusiânia tá faltando alguma coisa lá. Lá em Abadia de Goiás tá faltando alguma coisa lá. Entendeu? Então, pessoal, tem que ficar atento a isso aí também. Gente, Entendeu? é por isso que o Pela Ordem vai bombar. Primeiro, porque isso aqui vai causar polêmica. Grave isso que eu tô falando. Tem gente fazendo desafio com outros candidatos a deputado federal. Então aqui vai a resposta. No Pela Ordem vai a resposta. Como que eu, sendo candidato a deputado federal por Goiás, eu vou olhar apenas para a cidade que eu tenho meu domicílio eleitoral? Eu posso ter uma paixão por Anápolis. É claro, gente, que eu vou puxar a sardinha para Anápolis. Agora eu sou um político humano. Eu sou um político que cuida de gente. Eu estou ali pelo estado de Goiás. Anápolis tem condições hoje de fazer 3 deputados federais. E se vocês olharem para quem está falando, vocês vão conseguir fazer. Olha só a necessidade da legenda. A minha necessidade da legenda para ser eleito é baixa. Se eu pegar ali só a Grande Jaiara, me elege. Agora, por que que eu não falo assim, então eu vou olhar só para a Grande Jaiara? Quem vai olhar para Anhanguera? Quem vai olhar, por exemplo, para Campo Limpo, que tem poucos 5 mil eleitores, coisas assim? Porque eu não tenho domicílio eleitoral em Campo Limpo. Eu sou o domicílio eleitoral de Anápolis, sou deputado de Anápolis. Então eu vou deixar os meus irmãos, vizinhos, que saíram aqui de Anápolis, porque Campo Limpo era de Anápolis. Eu vou deixar eles perecer, sem programa governamental, sem ajuda humanitária. Eu sou um parlamentar agora do Estado. Eu não estou fazendo campanha para vereador. Eu estou fazendo campanha para deputado. Então, campanha para deputado é qual estado você representa? Tem um deputado de Minas, que vai olhar para Minas. Tem um deputado do Pará, que vai olhar para o Pará. Tem um deputado de São Paulo, que vai olhar para São Paulo. E tem um deputado de Goiás, que obrigatoriamente, gente, tem que olhar para Goiás. Então, cai por terra toda a teoria aí que quer fazer uma enganação para o eleitor. Puxa o sardinha para Anápolis. Meu coração está na minha cidade. Vou trazer muita coisa para Anápolis sendo eleito. Quero trazer mesmo. Principalmente creche, para a mãe empreendedora poder trabalhar. Você sabe que eu sou o autor do projeto de lei que virou lei da mulher empreendedora? Seria uma pergunta que eu ia fazer. É uma pergunta. Eu tô adiantando. Nós queríamos que você, Tá adiantado. você falasse um pouco mais sobre essa lei. Já foi 3 copos d'água. Seria uma pergunta que eu queria fazer justamente sobre as creches, sobre o meio educacional, entendeu? Porque, assim, nós somos de bairros periféricos, de Sim. bairros mais afastados, de regiões, às vezes, que por muitas das vezes foi esquecida pelo governo. E a gente vê que tem muitas mães, eu vou falar da região onde eu moro, não vou nem generalizar para vários locais aqui de Anápolis ou do estado do Brasil mesmo. Mas a gente vê que tem muitas mães que lutam muito para colocar os seus filhos numa creche, para conseguir trabalhar, conseguir ajudar no sustento de dentro de casa e tem uma dificuldade de ingressar os seus filhos numa creche, entendeu? E o bacana é que elas não estão pedindo nem auxílio, né? Estão Não. pedindo uma ajuda básica Elas para elas querem trabalharem. colocar Tá? o Eu só filho quero alguém dentro que da olhe meu escola. filho para mim trabalhar, né? Entendeu? Eu quero que alguém... Olha, Anápolis, o último dado que eu busquei, nós tínhamos um déficit de vagas em creche de 5 mil vagas. 5 mil vagas. Mais ou menos 10 creches preencheriam essas vagas.
Vamos colocar sem engenheiro? Renato, vamos pensar aqui, 1 milhão constrói uma creche hoje? Dependendo do porte, sim, já é uma... Dependendo, 1 milhão é uma Sim. força que constrói. Um deputado federal, por ano, no mínimo, ele tem mais ou menos 14 milhões e meio de emenda impositiva. Que ele pode destinar aqui. 14 milhões. Se um deputado federal destinasse impositivamente 1 milhão por ano para a construção de uma creche, só durante o mandato dele de 4 anos, ele daria 4 creches. Se a gente tem 2 deputados federais comprometidos com 1 milhão para creches em Anápolis, só aí são 8 creches. Mais 2 creches sana a necessidade de vagas de creche que Anápolis tem. Se a gente for olhar por esse ponto, a gente for conversar e tentar achar soluções para resolver diversos problemas, talvez uma conversa dessa a gente arrume inúmeras soluções que nem o Tele está dando. Só que hoje a gente vê que as emendas hoje, na verdade, deixaram de ser um apoio aos deputados, né, destinar cada para o seu estado, e virou uma moeda de barganha, né, tanto dos deputados com o governo federal, virou muito moeda de barganha. Então, assim, você não acha que a necessidade de, às vezes, por um apoio em uma determinada lei ou em determinado projeto de lei que você precise aprovar, ou você precisa de um apoio em cima daquilo, você não acabe cedendo àquela moeda de troca ou acabe se cedendo para ter um apoio em determinada área que você acha que é mais viável do que, por exemplo, as creches, do exemplo que a gente estava dando? Isso é a missão que o deputado tem em Brasília. Qual é a proposta de vida? Qual é o propósito da missão política dele? Se o cara entra em Brasília sem saber o que fazer, ele vai barganhar tudo. De baixo para cima, como de cima para baixo. Ele vai barganhar com o governo federal, como ele vai barganhar com os prefeitos. Ele barganha para cima para pegar as suas emendas. Você viu aquelas situações do secreto? Sim. Como ele vai chegar nos municípios para ganhar o apoio eleitoral? Não, eu vou trazer aqui a emenda, mas o apoio eleitoral é meu. Se a proposta de vida dele é a causa, é a representação, eu vou trazer a creche independente da situação. Por quê? Porque eu estou na causa da mãe empreendedora. É a mãe empreendedora que vai entender e que vai reconhecer o trabalho. Porque hoje, voltando ao meu projeto da mulher empreendedora na cidade de Anápolis, Fica à vontade aí, olha dá um só, gente, petisquinho tanto que aí, esse podcast um petisquinho aí pra gente adoçar a boca enquanto... desafio né? o pânico tem isso aqui. Então, a mulher empreendedora nasceu justamente de uma outra necessidade, a violência doméstica. Então, a causa da violência doméstica chegou até mim, eu abracei a associação, chamei o Sebrae, chamei a Comissão de Indústria e Comércio da Câmara, falei para o presidente, na época falei, nós temos que fazer alguma ação. E peguei o meu gabinete e coloquei dentro do gabinete itinerante, que é o quê? Pegar o gabinete, sair da Câmara e levar para os outros locais, levei ele para dentro de uma associação, que era perto da igreja, e falei, chama as mulheres vítimas de violência doméstica. Eu vou chamar o Sebrae, e o gabinete vai dar toda a estrutura, e nós vamos começar a colocar essa mulher independente. Você sabe por que a mulher continua apanhando do marido? Porque depende financeiramente dele. A partir do momento em que existe o empreendedorismo feminino, as causas de violência doméstica vão diminuir. São temas que a gente vai levar isso para Brasília. Então, a gente precisa discutir a causa do empreendedorismo feminino aliançado às necessidades hoje que a sociedade tem. A partir do momento em que eu trabalho o empreendedorismo perto daquela mulher, perto daquela, por exemplo, um curso de corte e costura. A costureira, hoje, com 5 mil, o governo financiando ela com 5 mil, ela compra uma máquina de costura, ela aprende a costurar,
ela tira de 2 a 3 mil por mês. Você sabe quanto que é? Sabe quanto tempo essa mulher vai durar apanhando do marido? Ou esse cara vai para a igreja, converte e para de ter essas ações, e o casamento vai ser uma bênção, com Deus presente, que essa é a primeira indicação que eu faço para você. Ou então ela vai largar dele. Então, assim, você sabe que a Maria da Penha é o inverso também, né? Sim. É o homem que apanha da mulher também. Não tem nenhum José da Penha, né? O João da Penha. Os homens que estão em casa aí apanhando das mulheres também, né? Você Vamos lançar uma proposta para eles também tem empreender. o empreendedorismo masculino. Mas assim, a gente precisa levar, Renato, nós precisamos levar, Fábio, esses temas para o Congresso Nacional. Com seriedade, com compromisso da base. Por isso que eu falo que é um político que cuida de gente. Porque quando você está cuidando de gente, você realmente vê o que está na periferia, você vê o que está no centro, você vê o que está em tudo. A gente fala muito sobre o empreendedorismo, sobre o apoio ao empreendedor, sobre o apoio às empresas e ao trabalhador. O empreendedor precisa do trabalhador, dependendo do ramo que ele for começar a trabalhar, que ele for mexer, ele precisa de pessoas que vão fazer certas funções na empresa dele. E tem algum projeto de lei aprovado pelo senhor, ou algum projeto futuro, caso seja eleito, que venha apoiar também o trabalhador para que ele consiga ter uma vida mais digna? A gente sabe que existem muitos empreendedores hoje que ainda trabalham de maneira, como é que eu vou dizer sem ser muito agressivo? Informal. Não só informal, porque às vezes isso também desestabiliza, deixa o trabalhador mais inseguro sobre o seu trabalho, mas também de forma, não vou dizer escrava, não. Mas pouco degradante, isso, né? ele suga muito, às vezes, o trabalhador. O trabalhador também ele precisa ter uma vida digna, entendeu? Tanto dentro da empresa, tanto, às vezes, ao seu salário, que ele consiga levar uma carne no final do mês para a mesa. No final do mês não, o mês inteiro para a mesa. Tem algum projeto de lei que favorece o trabalhador, não só o empreendedor? Olha, é um tema que a gente precisa olhar o conceito. Sim. Conceito de empreendedor, ele é tanto aquele que abre o seu negócio como está trabalhando para alguém dentro de um negócio. Sim. Eu posso ser empreendedor sendo funcionário Renato. Eu posso ter ações empreendedoras, inovadoras lá dentro. Esse da seria empresa. o empreendedorismo, né? Então, eu posso ser empreendedor lá. Agora, trabalhador. O Brasil não pode ter retrocesso dos direitos trabalhistas. Ponto. Ponto. Isso precisa ter ponto. Então eu sou a favor disso. A dignidade do trabalho. As horas, as férias, a maternidade. Nós temos que garantir esses direitos dignos, conquistados, com lutas para o trabalhador. Não é a mesma coisa mais ou menos de pensar assim, eu estou aqui em Goiás, eu quero trabalhar só a atração de indústria, atração de empresa. Então tem muito político que prega a atração de empresa. Vou atrair a empresa lá de fora, vou atrair a empresa lá de fora. A empresa vem. Aí vem, se instala, aí não tem um sistema de água, não tem um sistema de energia, não tem um sistema de logística de asfalto, não tem um sistema tributário. Ela permanece 2 anos e casca fora. Uhum. Então a gente precisa, primeiro, cuidar do que nós temos. Então eu preciso pegar aquela empresa, aquele paneleiro, no fundo de quintal, e falar o que você precisa para ser uma empresa mais digna. Eu preciso aqui, a vigilância sanitária está me pedindo isso aqui, o meio ambiente está me pedindo isso aqui. Não, então nós temos que criar um subsídio, ou um fomento, ou uma ajuda que vai ajudar toda essa categoria nisso aí. E o governo bancar isso como uma ajuda. Porque tem gente, vou te colocar aqui, tem situações de lava-jato que o cara vende a bomba do lava-jato para poder fazer o sistema de captação de sujeira. Sim. Tem pit dog que o cara fecha o pit dog porque não dá conta de tudo aquilo que a vigilância sanitária pediu para eles. Então são situações que a gente precisa, voltando, olhar para dentro de casa. Sim. O Brasil já tem direitos trabalhistas garantidos, conquistados, e a gente, lá no Congresso,
eu vou ser daquele que não vou deixar Sim, precisa de perder uma essas fiscalização garantias. muito densa em cima disso aí, né? Porque se for realmente fiscalizar todas as empresas, todo o empreendedor também, vai achar, ainda existe muita coisa legal. Eu falo assim porque eu vivi no meio do empreendedorismo, eu vi muita coisa que às vezes não era tão legal, favorecia ao dono da empresa, ao empreendedor, mas desfavorecia, não trazia uma forma Isso, digna para o isso é uma trabalhador. situação de quê? Então vamos lá, papéis da política. Uhum, O legislador legisla, ele cria a lei. Aí ele fiscaliza o executivo se está executando a lei. perfeito. Ele, ao vigiar a lei e o executivo que tem que ter os seus órgãos fiscalizadores funcionando. Ah, eu liguei na postura e nada aconteceu. Tá funcionando? Não tá funcionando. Sim, mas só para o Ah, pessoal eu entender legal, o deputado federal, ele tem ele pode cobrar em cima disso aí, ele tem esse dever também? 100%. É Sim, dever do deputado federal saber se o IBAMA está funcionando. sim, Saber se a questão do desmatamento está sendo fiscalizado. Ah, mas não está sendo fiscalizado. Quantos fiscais tem lá? Qual estrutura protetiva o fiscal está tendo? Ou os madeireiros estão ficando mais fortes do que os fiscais? sim, E está pondo eles para correr? Então, qual é o carro que o cara do crime tem e qual é o carro que os nossos fiscais têm? Qual é a arma que está na mão do bandido e qual é a arma que está na mão do nosso policial? Como que o nosso policial vai com um revólver em 38 e enfrentar o bandido com canhão? Tem Então, como, né? então, o parlamentar tem que olhar justamente isso, se o executivo que executa o dinheiro está investindo e trabalhando bem isso. perfeito. Não vai ser o legislador, ele vai fiscalizar. E aí é subir na tribuna e cobrar. Ó, tive lá no batalhão tal, os uniformes dos caras, as fardas tá tudo rasgando, as botas tá tudo caindo, como que ele vai correr, a bota vai ficar no meio do caminho? Tá? Sim. Como que ele vai entrar no mato? Então, a questão da dignidade do trabalhador no nosso país, Exatamente. ela precisa ser protegida. Ela não pode ser desmontada. Tem muita gente pregando aí o liberalismo da dignidade trabalhista. Sou contra. O trabalhador é digno do seu salário. Isso é bíblico, inclusive. Então, como que eu pego a Bíblia e aplico na minha missão política? Colocando que o trabalhador, ele é digno com dignidade. Dignidade é, estou recebendo o piso salarial correto? Aqui vai o meu apoio a todos os enfermeiros, que infelizmente teve uma injustiça nesse país. Sim. Certo? Passou-se por cima dos deputados que aprovou na Câmara, passou por cima dos senadores que aprovou no Senado, passou por cima do presidente Bolsonaro que aprovou o piso. E você vê aí os prefeitos a favor dos enfermeiros, governador a favor dos enfermeiros. Por que o judiciário foi contra isso? Retirou esse direito. Meu total apoio aos enfermeiros. E acredito que esse programa ele vai ter que rodar. Pega isso aí, manda para todos os enfermeiros. Nós estamos apoiando a categoria da enfermagem. Tocando no ponto aí de saúde, né? Acabou de entrar aí no ramo dos enfermeiros e tudo aí, é um ponto que a gente não tocou ainda. Não sei se o senhor tem algum projeto em específico ou um pensamento específico cara da saúde. Hoje a gente sabe, voltando um pouco a falar sobre as emendas, a gente sabe que 50% das emendas elas são obrigatoriamente destinadas à saúde. Será que é suficiente? Assim, não dá para fazer melhor, será? Assim, olhando por um lado, ok, 50% legal, é obrigatório e tudo. Mas assim, será que não poderia ser feito mais de uma forma mais inteligente? Não é destinar toda a verba, porque há áreas que ficariam com déficit enorme. Mas não daria para fazer um projeto mais inteligente em cima disso? Renato, é possível. Com o valor hoje que recebe, é possível fazer mais. Falta administração. Falta fiscalização. Eu sou nutricionista, amei estudar o SUS. Nós temos o melhor sistema de saúde do mundo. Vou repetir. O SUS, Sistema Único de Saúde do Brasil, é o melhor sistema de saúde do mundo. Porém,
o gargalo está no seu funcionamento. O que precisa acabar nesse país? A corrupção dentro da saúde. Por que favorece a saúde paga? Por que a gente paga a saúde cara nesse país? Porque fica numa fila de espera para o exame e quando chega na ponta ainda recebe um cartãozinho com a indicação de uma clínica particular. Não, vai lá que faz mais rápido. E trava a liberação do exame pago pelo Sistema Único de Saúde público. Nós temos que fiscalizar o porquê isso acontece. Essas indicações, esses gargalos das cirurgias, por que lá no particular está fazendo a cirurgia e no hospital público não faz? Pessoa nesse país ficar 1 ano numa fila de espera por uma cirurgia. Já pensou uma situação dessa? A pessoa morre. E nós temos, gente, parece discurso isso. Eu diariamente sou confrontado com pessoas no celular que me chamam e me pedem, olha, eu já estou há 1 ano e meio esperando ser chamado para fazer essa cirurgia e não se faz. Isso me deixa indignado. Por que isso acontece? Olhando a questão da saúde. O mau funcionamento do SUS. Tem muita gente ganhando dinheiro com saúde, vendendo saúde. Saúde é constitucional. Saúde está lá como direito do povo. Então, todo procedimento, primeiro nesse país, todo procedimento aprovado já pela Anvisa, que pela normativa da academia técnica, da ciência, é um procedimento que já pode ser feito, ele tem que ser colocado pelo SUS. Ah, porque esse tratamento não tem na rede pública. Você sabe que encontra muito disso ainda? Demais. Demais! Então a gente precisa... Por que a gente não contrata psicólogo? Por que a gente não contrata fisioterapeuta? Por que tem que ir lá para a clínica particular? O pobre não tem condições de pagar os tratamentos particulares, minha gente. A prova disso é que a gente vê muitas pessoas recorrendo a televisões, fazendo apelos à televisão, e o sistema fala que não tem esse tratamento na rede pública, e por que depois que a pessoa vai à televisão, ela faz o seu apelo, logo Não, tem muito para ele. Eu vou falar para você, eu não tenho rabo preso com ninguém, tem muito político que faz ali especificidades de dar exames, de fazer umas situações que o seu gabinete seja ali um lugar em que a pessoa... Parece um hospital, parece uma agenda de hospital. Aí vai ver, não, porque eu indiquei a pessoa ali no postinho e a pessoa só atende quem é indicado aqui. Tem que acabar com isso. Isso não existe. Tem que acabar com isso. Você que passar por uma situação dessa, denuncie. Eu vou falar sobre isso também, sobre a meritocracia. Cara, porque, assim, tem muita gente que você vai... tal pessoa tá há tanto tempo esperando fazer uma cirurgia. Aí uma pessoa vai lá ontem, entrou... Moça, mas saiu tão rápido. não, eu não vou longe, não. Vamos voltar pouco tempo, vamos falar um pouquinho lá na pandemia, onde governadores, prefeitos, assim que saiu a vacina, tinham uma lista de parentes que eram prioritários para vacinação, enquanto na época era prioridade para os agentes de saúde, né, os de linha de frente. Parentes de governadores, prefeitos estavam vacinando no lugar de pessoas que... Estavam ali combatendo o vírus. Cara, é impressionante. Então não é só... além disso, os poderes. Quem é rico nesse país vai sair primeiro na fila. Então nós temos que acabar isso. Primeiro, o SUS, repito, é uma das melhores políticas públicas que existe. Gente, eu tenho 2 crianças prematuras. Eu falo para vocês, eu passei o perrengue. Uma mãe prematura hoje, se ela às vezes não buscar recursos, a criança morre. Sim. No Brasil. E isso não pode acontecer. Tem que ser uma coisa... Assim, a pessoa tem que procurar um hospital, um posto de saúde e ter um apoio. Vou entrar num assunto aqui também polêmico. Você sabia que quando vem numa gravidez, o médico fala assim, olha, a sua criança
ela vai ter que ser retirada aí com 28 semanas, com 30 semanas. Realmente você quer continuar essa gravidez? É uma gravidez de risco, problemática. Você não quer fazer um aborto? Você sabe que muitas vezes é provocado um aborto pela situação do risco que corre daquela criança não ter o tratamento digno. O tratamento digno Isso é desumano, de né? uma prematuridade. Isso é desumano. Hoje eu olho para minha criança, para a Ana Beatriz, de 4 anos de idade, vai fazer 4 anos agora. Ela nasceu no dia que o Bolsonaro ganhou lá o primeiro turno, no 7 de outubro de 2018, né? Eu estava indo votar, a mãe não pôde votar, mas o médico virou e falou assim, me dá seu número que eu vou votar no lugar da mãe. Né? Então eu ganhei o voto do médico. Mas eu olho para ela, nasceu de 30 semanas. Gente, além de muita oração, além de ser milagre de Deus, que eu debito ali como milagre de Deus, mas que usou as mãos dos médicos, a gente buscou a medicina, os últimos pontos, e hoje eu fico imaginando quantos não ficou no meio do caminho, não conseguiu fazer o tratamento e ter, sem aquela coisa, aquela onda, aquele medo. Então é uma gravidez, às vezes, na adolescência, que a medicina tem condições de dar todo o suporte de uma gravidez de risco e não provocar o aborto. Você está entendendo? Então a gente precisa ter hoje, por exemplo, recursos no SUS da prematuridade. Acompanhamento da mãe de prematuro. Você sabe que mexe muito com a psicologia delas. Com certeza. Então, a prematuridade hoje, o salário maternidade, por exemplo. O salário maternidade eu vou colocar como projeto de lei. Estou soltando aqui todos os meus projetos futuros. Tele Júnior, sendo eleito deputado federal, vou propor na Câmara Federal a extensão do salário maternidade para mães de prematuros. Porque até corrigir a idade da criança é muito mais tempo, é muito mais trabalho. Às vezes a criança não pega peito, a criança tem que usar fórmula. Minha criança até hoje usa fórmula, não ficou no peito. A segunda, que também é prematura, eu sou pai de 2 prematuras, também, graças a Deus, pegou peito. Veio de 32 semanas. Além do aumento do tempo do salário maternidade, do tempo que a mãe possa ficar com a criança, poderia haver também um aumento do salário, né? Da quantia em si, porque acho que você é prova disso, a criança prematura ela gasta bem mais do que uma criança que nasceu de tempo normal. Muito. Então, assim, poderia ter um apoio justamente para que a mãe possa cuidar do seu filho dentro de casa e sem que ela passe necessidade, sem que a criança passe necessidade de um suporte, né? Mas você pensa comigo. O salário de maternidade, ela tendo a garantia da extensão. Sim. E esses leite de fórmula, ela tendo acesso no órgão público pelo SUS, uma especializada. Maravilha. Por exemplo, as dietas especializadas, as fórmulas especiais, o leite do prematuro tem que ser incluso. Sim. É isso que eu falo, que a gente tem que chegar ali em Brasília e observar ponto a ponto. Não é observar apenas, se é Bolsonaro, se é Lula. Se é esquerda ou se é direita. Meu irmão, tem muito assunto, Brasília, pra gente trazer para perto da nossa casa. Sim. Para dentro da nossa família. E aqui você me fez uma pergunta muito importante sobre saúde. Você sabe o que mais hoje, a maior causa das doenças, ela concentra na má alimentação. Eu já vi uma estatística também, uma pesquisa que fala sobre isso. Então, você quer trabalhar. Eu tenho uma fórmula de como diminuir as doenças no país e de como melhorar a educação no país. Esse vídeo meu vai para o Brasil inteiro. Como melhoro as doenças? Como eu vou diminuir as doenças? E como eu vou melhorar a educação nesse país? Olhando a alimentação do aluno, a merenda escolar. Porque se eu dou para ele a melhor alimentação, ele não vai adoecer com frequência, não vai desenvolver hábitos alimentares ruins
Isso não vai trazer gastrite, que vai desenvolver úlcera, que vai desenvolver vários cânceres por má alimentação, doenças crônicas não transmissíveis e demais, obesidade e assim por diante. Que tudo vem de uma má alimentação. Fora isso, o outro lado, a criança bem alimentada, ela tem um maior rendimento escolar. Isso já é comprovado. Então, você pode olhar na minha proposta, aumentar o valor da merenda escolar. É uma proposta boa. Dentro da educação ainda, eu fiz uma pergunta bem legal aqui, foi quase um texto, mas é uma pergunta que pode ser bem interessante também e é voltada aqui para Anápolis. A pandemia de Covid-19 aprofundou a crise da educação, prejudicando a aprendizagem e o aumento da evasão escolar. E vimos que o governo, tanto na esfera federal, estadual e municipal, não investiram de forma eficaz e suficiente. Em Anápolis, por exemplo, criaram uma plataforma digital, mas não se pensou em garantir acesso a essa plataforma. Como deputado, o que você pode fazer para melhorar a qualidade de educação e recuperar o atraso colossal provocado pela pandemia e a falta de propostas para superar a crise? Então vamos lá. Na educação, a infantil está na mão da municipal. A de médio está na mão do Estado. E a educação superior está na mão do federal. Desculpe. Mas essa harmonia de um ajudar o outro não é proibido. Por exemplo, o município pode pagar o cursinho pré-vestibular, que ajuda o jovem a entrar na superior. O Estado pode dar a bolsa, que fomenta um maior acesso às universidades para o superior, tudo ajudando o governo federal. O federal enviar uma melhor alimentação, porque é uma vergonha o valor da merenda escolar. A prefeitura tem que bancar a contrapartida quase tudo, e aí se a prefeitura não tiver a consciência, fica uma alimentação ruim, não contrata-se nutricionista para isso, qualquer um vai lá e faz a merenda de qualquer jeito, sem cardápio, sem calcular o VET, o valor energético que a criança precisa, e aí você fica aí com criança com doenças vindas da má alimentação e assim por diante. Então, por exemplo, uma criança que é diagnosticado com diabetes, ela precisa ter uma merenda escolar especializada. Fácil isso. Às vezes ela é obrigada, até por questões de fome mesmo. Tem criança... Você sabia? Eu fui nutricionista de merenda escolar de 6 municípios aqui em Goiás, inclusive aqui de Anápolis. Você sabia que tem criança que a única alimentação do dia é a da escola? Você já ouviu falar nisso? Já. Já sim. A criança não perde aula. Você sabe por quê? Pelo lanche, pela É pelo alimentação. o pão com carne com suco que tá lá. Agora, se for só o suco de caju com bolacha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta... E era fraquinho o suco de caju, hein? Imagina como tá o corpo físico dessa criança. A mente e o raciocínio dela para fazer contas de matemática. Gente, a gente tem que tratar as coisas na base. Então, eu preciso tratar a saúde e a educação, e eu vou puxar aqui para a alimentação, porque eu estou cuidando dos dois. Então, se eu trabalho essa situação aqui, eu quero até elogiar o governo do estado, Ronaldo Caiado, pelo que ele fez pela educação, dando aparelhos para as crianças que não tinham o acesso e assim por diante. Agora, o que adianta eu ter o aparelho e não ter a internet? Aí está um fator para correção, Sim. que eu já detectei. Então, que pode vir a ser um projeto de lei e assim por diante. Então, hoje, vamos voltar lá na tecnologia? A gente, por exemplo, viu que hoje o uso de celular, a sua TV está no celular, a sua agenda está no celular. O celular não é um telefone. O telefone está no celular. O celular é o celular. O celular hoje é tudo. Só que ele só funciona com internet. Sem internet ele não funciona.
Então, meu amigo, a base social hoje, deficitária de qualquer situação, é não ter internet. Se eu coloco uma boa internet na praça pública, o raio daquela praça já vai estar sendo atendido. Se eu faço com que todas as concentrações urbanas da cidade, fez a concentração urbana, seja por um condomínio, seja por um bairro, seja por uma concentração da zona urbana, ela tem ali a sua área verde construída, porque a área verde não é aquela mapeada ali, né, no negócio, mas você chega lá, é só aquele mato dessa altura. Não, tem que ter área verde, praça, com árvores, com quadra, e ali tem que ter hoje internet. Mas eu não sei, esses tempos pra trás eu até vi. Eu acho que algumas praças de Anápolis tem, não tem? Quarto, né? Eu acredito que... Porque no Ipiranga, na época, eu lembro, uma vez, parece que você fazia até um cadastro lá e tal. Sim, eu é acho que. verdade. Eu acho Não, que tinha, não tinha. Anápolis saiu na frente nisso. É, eu acho que tem, né? Anápolis saiu na frente nisso. Mas eu tô discutindo Goiás, eu tô discutindo Uhum. Brasil. Eu vou para Brasília. É, foi Então um que hoje a voltou. educação pós-pandemia, eu preciso olhar para aquele menino que está nos bolsões da fome. Se a merenda escolar não alimentar ele, ele não vai ter ânimo para estudar. Mas talvez o candidato não seria somente a alimentação e a internet que poderia retirar esse atraso. Eu teria mais alguma coisa que possa ser feita para realmente colocar o jovem, colocar a pessoa, não falo só o jovem, mas os adultos também que entram no projeto de escolarização, de alfabetização, que possam alavancar esse ensino deles. Entendeu? Porque realmente a Foi um pandemia, déficit grande, ela né? Foi trouxe uma. pelo menos para que Pensa ficasse comigo, equivalente. Fábio. A criança Sim, pobre, ela tem que ter motivação para ir para a escola. sim. Eu não sou daquela da educação Eu acho que o candidato já tá em pensamento. impositiva. Ela tem que ter motivação. Você tem que criar motivos para atrair essa criança. E aí você tem uma zona de ideias para isso. A alimentação é uma delas. Sim. A merenda escolar é uma delas. Agora, se eu entro numa sala de aula quente, daquela telha que esquenta, vai lá, engenheiro, qual, não fala nome de fábrica, não. Mas daquelas feitas daquele O pessoal produto que esquenta. conhecer, né? As né? famosas telinhas, né? Que eles chamam, né? Telinhas. Telinhas. Ou seja, se eu não tenho uma estrutura escolar para isso, se eu não tenho ali uma motivação, por exemplo, como que eu vou criar uma horta em casa se eu não sei plantar um tomate? Se eu não sei, aqui em Goiás isso é até piada, né? Uhum. O cara que não sabe plantar alguma coisa. Ah, é. Mas você pega situações no Brasil que a horta escolar, que é um projeto belíssimo, desenvolve na mente da criança ali, como que ela planta ali a pimenta, como que ela planta a cebolinha, como que ela planta o pé de acerola. O pé de acerola lá da minha casa, de vez em quando eu posto no History, você pode entrar aí no meu Instagram, @TLJROficial, fazendo merchandising, né? Você vai ver que às vezes eu posto o meu pé de acerola. Eu tenho polpa, porque a dona Sheila, minha esposa, eu chamo ela de dona Sheila porque é dona mesmo, né? Uhum. Ela faz polpa do pé de acerola. Dá suco pro ano inteiro. Eu tenho que dar pra cunhado, até pra sogra eu tenho que dar suco. A polpa de suco. A polpa de suco. É a polpa, né? Então, eu tenho um pé. Isso tudo é planta do quintal de casa. Qual é o amor por planta que você cria? Na horta escolar. É um outro projeto que a Secretaria do Meio Ambiente, eu quero até aqui parabenizar a Vânia, que está lá na Secretaria do Meio Ambiente, que faz isso de uma forma belíssima. E o senhor acredita que o esporte também ele pode agregar dentro desse método de atrair mais os jovens para dentro da instituição de ensino? Aí não sou eu que estou lendo tua mente, é você que está lendo a minha. Tá? Porque eu passei pela alimentação, estou passando pela horta escolar para chegar na quadra. Sim, eu falo porque eu sou capoeirista, eu comecei a treinar, eu já tinha... foi justamente por causa da escola. E uma das minhas motivações para ir para a escola era, se eu não estudasse, eu não poderia participar da roda de capoeira. Meu professor trazia isso pra gente. Entendeu? Então eu acredito também que poderia ter um incentivo maior dentro do esporte, porque às vezes eu não falo só da capoeira, mas eu falo do futebol,
Se o professor de educação física falar, ó, quem não tirar nota boa em geografia, não vai jogar bola aqui na quadra. Entendeu? E de certa forma também pode ser. Mas não é um método de opressão. Mas é um Sim, método de mas que... é o que a gente está trabalhando, é o que eu estou falando. Como que eu vou acabar com a evasão escolar que a pandemia trouxe e muitos não voltaram para a escola? Motivação. Aí eu tenho que trabalhar na política pública. Eu aprendi a fazer a agenda de como implantar as políticas públicas. A agenda, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar merenda, vou trabalhar a horta, vou trabalhar o esporte, vou trabalhar as bolsas. Né? Porque o sistema de bolsa, você pega, por exemplo, que o Caiado fez aqui no estado, foi uma baixa da evasão. Porque o camarada hoje recebe para estudar. Claro. Você está entendendo? Sim. Ele finaliza o segundo grau hoje recebendo. Uma baita de uma motivação. Então, a gente hoje precisa olhar para essas situações. Como governo federal, não é querer, gente, fechar as universidades federais, não. Vamos privatizar tudo, porque dentro dessas universidades federais tem ideologia, tem não sei o quê. Meu irmão, eu acho que eu sou suspeito, porque eu fiz ali, estudei o Colégio Estadual Padre Fernando Gomes de Melo, estudei o Colégio Municipal Anhanguera, Colégio Estadual Virgem Santilo, Universidade Federal de Goiás, Universidade Estadual de Goiás, ou seja, tudo no sistema público. Então eu sou suspeito para falar. O cara, quando fala para mim em privatizar a educação, isso me deixa, eu posso dizer que eu fico até um pouco assim, né? Eu pego porque eu fico irado. Mas a gente tem que ir à luta por mais construções, apoio e incentivo. Você sabe o que prende hoje um camarada no curso integral numa universidade pública? Ele ficar o dia inteiro lá estudando? Faz o corte da tosse. Desculpa. Mas você sabe o que prende hoje um estudante? Vou te dar um exemplo aqui de química. O laboratório de bioquímica. Você pega o laboratório de bioquímica do ICB da UFG, ele era o braço do projeto Genoma. Aqui. Teve professor aqui em Goiás, aqui da UFG, que desenvolveu vacina. Vacina dos macacos, da questão da varíola. Saiu aqui. Então por que São Paulo tem o Butantan? Nós temos aqui o IPETESP. Por que a gente, para Goiás, não pode fortalecer os institutos de ciência? O Instituto de Ciência vai emprego para todo lugar. Instituto de Ciência, os estagiários, os bolsistas. Aí o filho do pobre que vai estudar na universidade pública, que ele acaba se esforçando, pegando uma bolsa dessa, para ficar ali desenvolvendo seu projeto de pesquisa. Atende, amigo. O seu projeto de pesquisa para poder desenvolver ciência, você acha que ele vai abandonar a faculdade? Ele não vai abandonar a faculdade. Ele está recebendo para aquilo, os pais vão fazer de tudo para ele continuar até o final do curso, sem dizer que esse cara vai entrar no mestrado, vai entrar no doutorado e vai trazer resultado para a sociedade. Então, como parlamentar em Brasília, eu vou lutar muito pelas bolsas dentro das universidades públicas, para os seus institutos de pesquisas, como também dentro das universidades particulares. Porque hoje, numa universidade particular, não é só mensalidade que precisa existir. Porque quem que está ali é o mesmo estudante, é o mesmo jovem que quer se qualificar. E aqui eu quero complementar na sua pergunta sobre educação. Nós estamos hoje deixando de valorizar, o Brasil está deixando de valorizar uma questão muito importante, que são os cursos técnicos. Muito engenheiro saiu do Senai. Muita gente saiu do Senai. Na verdade, eu já vi muito engenheiro que é engenheiro e voltou pro Senai. Tá? Eu tô falando isso porque eu conheço engenheiros formados que se especializaram no Senai, que sentiram uma absorção de informação muito maior no Senai. Então voltaram para fazer cursos técnicos depois de engenheiro, para melhorarem a... É uma mentalidade que a gente não precisa colocar a sociedade toda em curso superior, não. Sim. A gente precisa dos cursos técnicos.
Para isso eles precisam ser valorizados. Hoje a maioria dos cursos vai fazer um curso técnico, Sim. é uma fortuna. Com certeza. Acabou aquela questão do pop fazer um curso técnico. A gente precisa fazer com que no Brasil, isso é parlamentar, não estou falando mal de presidente, eu estou falando o que eu posso cooperar no governo federal. A valorização dos cursos técnicos profissionalizantes nesse país. Esse profissional técnico, ele tem um retorno para a sociedade absurdamente de bom, de qualidade. Pessoa que vai lá e faz. Vai lá na prática, em rápido e já produz. Então, como proposta, a gente precisa olhar para isso. Perfeito. Então, Teles, a gente deixou uma caixinha de perguntas ali no início, né? O pessoal interagiu lá. E o Wallace Santos, depois de ouvir todas as suas propostas futuras e o que já foi feito, ele quer saber o porquê e o que te motivou a entrar na política. Obrigado, Wallace, pela pergunta aí, né? Wallace, aquele abraço. A questão política na minha vida, eu posso dizer que ela veio por vocação. Eu, na minha trajetória educacional, a partir da quinta série, sexta série, foi o primeiro ano que eu fui representante de sala, ali no Vigílio Santiago. Então, até comecei por aquele lado que não é tão bom, né? Pegar o caderninho, colocar o mais Ixi, naquele que fez tarefa, era o ou dedo menos duro. naquele que não fez tarefa. Era o dedo duro. Essa parte aí eu logo mudei dela. Falei, não vou ser X não. Cheguei na professora e falei, professora de Deus, né? Isso aí não é bom, não. Então eu comecei a ir para o lado de dialogar com o professor em mudança de dia de prova, em dialogar com o professor se a gente podia ir para a quadra jogar bola ou não, se a aula mudava para cima, para baixo. Então, esses diálogos, como que representante de sala faz. Então, fui representante de sala na sexta, na sétima, na oitava, primeiro, segundo, terceiro, eu me dediquei um pouco mais para estudo do vestibular. Passei no vestibular com 16 anos no FG, por curso de nutrição. Cheguei lá, primeiro ano, as colegas pegou e me escolheu como representante de sala. Fui representante de sala uns 5 anos na faculdade. Aí começou essa questão de representatividade, foi natural. E aí, na faculdade, eu tive contato com a questão de movimento estudantil, fui presidente de diretório acadêmico, concorri de DCE, e essas coisas, essa política partidária foi aliançando, e eu vi que por meio da política, não é só a questão que se fala, política, porque, por exemplo, eu sou evangélico, dentro da igreja, você sabe que por muito tempo política foi vista como coisa do capeta. Vamos falar um pouco aqui da vida pessoal, religiosa, né? Então, muita gente, 2012, quando eu falei assim, o pregador Teles virou candidato. Meu Deus, desviou. Esse aí vai se perder, se corrompeu. Política do capeta. Sendo que o que fala lá Romanos 13? Orai pelas autoridades, nenhuma autoridade é escolhida fora. É Deus que escolhe as autoridades, né? Ou seja, quem que foi Daniel? Foi um político. Quem que foi Neemias na reconstrução de Jerusalém? Foi um político. Quem que foi José no Egito? Foi um político. Todos. Quem que foi Davi? Foi um político. Todos foram usados por Deus. Não foi o Egito que mudou José. Foi José que mudou o Egito. Não foi Neemias que mudou Babilônia. Aliás, foi Daniel que mudou Babilônia. Não foi Babilônia que mudou Daniel. E assim por diante. Perfeito. Então, você precisa saber a sua vocação. Então, fui chamado para essas coisas. Então, Wallace, a política vem natural. Se você pegar relações por exemplo, eu era um nutricionista muito bem sucedido em termos financeiros, pelo consultório, pelas prefeituras que eu prestava consultoria, e de uma hora para outra eu deixei tudo isso aí e falei assim, vou ser político. Vou me candidatar. Tá? Então, passei a ter apenas o salário de servidor público e assim por diante. Então, não estou na política por dinheiro. Estou na política pela mudança de vida das pessoas. E eu já vi muitas transformações. Tanto no individual como no coletivo. É isso que nos motiva. É isso que me faz. Porque, assim, perseguição, principalmente na época de campanha, aí, crítica, chacota, a pessoa nem te conhece. Ela vira pra você, você é político, ladrão. A classe, então, né, assim, política.
Muitas coisas acontecem, vento e tal, mas o que nos é o propósito? Então eu estou na política por uma missão de vida. A minha proposta, se não tiver mudança, se eu não causar mudança na vida das pessoas, que aí é uma missão de Deus para minha vida, eu não presto para nada. Perfeito. Temos a pergunta, foi até do nosso convidado passado, o Juninho, né, que fez a pergunta. Na sua opinião, o que precisa ser mudado em Anápolis? Assim, foi bem amplo, né? Não foi muito específico, mas na sua opinião. Não, tem muitas coisas. Olha, Anápolis vem um caminho de desenvolvimento muito bom. Anápolis, ela tem uma situação. Nós somos a segunda economia do estado de Goiás, a terceira em população, mas a segunda economia de Goiás. A gente precisa desenvolver um olhar futuro, hoje, analisando o futuro, de não deixar cair esse posto. Senão a gente vai começar a perder, seja pela economia, seja pela qualidade de vida e assim por diante. Anápolis não foi uma cidade projetada. Você pega Brasília projetada, Goiânia projetada, nós estamos entre duas capitais projetadas, Goiânia e Brasília. Palmas projetada, Anápolis não foi. Então você vê muitos assim, você vê uma concentração urbana aqui, aí tem um vazio urbano e aquele loteamento lá distante. Tem muitas situações hoje em Anápolis que a gente precisa olhar com olhar técnico. É chamar engenheiro, é chamar arquiteto, é chamar médico, é chamar nutricionista, é chamar jurídico, é chamar cada um nas suas pastas e ouvir essas partes técnicas. Então, como parlamentar que pretendo ser em Brasília, eu, por intermédio de apoio político a quem for do poder, seja o prefeito Roberto, daqui 2 anos vence o mandato dele, vira outro, com certeza eu quero ser um parceiro de Anápolis na gestão política. Não é só a questão de emenda, não. Vou destinar aí a emenda para a construção da creche e tal, da praça e tal. Não. Isso aí vai ser uma obrigação. Eu quero ser um parceiro político de gestão na cidade. Porque como eu tenho 37 anos de Anápolis, e às vezes a gente já buscou alguns conhecimentos fora, então eu sei. Primeiro, a gente precisa ter... Eu vou dar uma sugestão aqui para Anápolis. Bacana. Por que não a gente construir terminais alternativos em outras localidades? Nós temos Terminal do Centro. Não prego a retirada do Terminal do Centro. Tem que continuar. Mas por que não temos uma estação lá no Daia? Nossa, isso melhoraria demais a mobilidade. Por que não temos outra estação lá no Recanto do Sol? E por que não temos uma outra estação um pouco para esse outro lado aqui? Então, assim, são 3 lugares. Estou dando aqui uma pincelada. Viu? É o Wallace o nome dele? Juninho. Né? Juninho. Juninho, uma pincelada só da parte de transporte. Mas tem muitas outras coisas, tá? Bacana, acho que ficou bem esclarecido aí. Agora nós temos uma pergunta bombástica. No anonimato aí, né? No anonimato, acho que é porque hoje você não pode falar nada na política que ou o cara te abraça ou ele te esmurra, né? Não tem mais. Qual é o seu posicionamento sobre a liberação do porte de armas? Porte de arma. Depende. Como que está o Brasil, porte de arma? O cidadão de bem, aquele que faz o curso de tiro, que sabe manejar uma arma, tem que ter uma arma. Tem que ter uma arma. Sabe por quê? O bandido, antes de atirar nele, ele atira no bandido. É bíblico isso. Em outro podcast eu vou te trazer aqui a Bíblia e vou te mostrar isso. Eu tenho que defender minha família. Eu tenho que defender minha casa. Eu tô lá na roça, longe da polícia. Entrou um bandido querendo atacar minha família. Meu irmão, eu tenho que ter uma arma para poder
meter bala no cara. Vou clamar o sangue de Jesus, vou mandar sair pro inferno e vou vigiar, porque a Bíblia diz orai e vigiai. Então vou estar em vigilância com a arma lá também para dar um tiro. 38 na cintura. Porque só o barulho também, eu acho que o camarada vai ficar com medo e vai correr. O bandido não é bobo, viu? O bandido não é bobo. Se ele sabe que o cara sabe manejar, ele coloca. Agora, vamos aqui uma situação aqui também que a gente precisa refletir. A gente não pode ficar colocando arma na mão de criança. É isso que eu ia falar também. Certo? Assim, na verdade... Tem, Pode continuar seu raciocínio. tem muita pregação da questão da liberação de armas que não observa até que ponto a sua mensagem chega. Eu estou colocando um cidadão de bem que vai fazer um curso de tiro, que fez o exame, Psicológico. Né? que sabe e que está apto para mexer com uma arma. Porque isso é perigoso. Sim, mas se a gente for olhar hoje Certo. em questão de normativas e leis para isso, assim, já é amparado legalmente uma idade mínima, né? Assim, não é algo que a gente teria que discutir, O que eu porque não a posso- arma, né, para menor de... Não, na verdade já é legalmente uma sabe- idade mínima, né? Você sabe que há, não estou falando todos, mas muitos não observou isso, eu quero alertar isso aqui. Há uma mensagem subliminar por trás da empresa, da indústria armamentista, a negra. A negra, aquela indústria que não está colocando a mensagem correta. A indústria armamentista, porque hoje você usar o termo negro para isso, você sabe é um que é pouco errado. ofensivo, né? Então, Uhum. corrigindo aqui. Você colocar a indústria armamentista, que não está com bons olhos, com boas, só está olhando o financeiro em vender, ela quer pulverizar a questão desse tema só para vender. E aí essa arma pode ser vendida, as regras, Renato, pode diminuir. E essas regras diminuindo, eu posso pensar que tem alguns loucos a ponto de dizer que sem um cara com curso de tiro, sem um cara com exame técnico, ele vai poder ir lá e comprar. Aí já E é tem gente que defende isso. aí já Eu é não defendo outro- isso. Não. Aí, Eu não né? defendo isso. Eu acho que o camarada tem que saber manipular. Porque não é uma faquinha. Hoje, pra você Não é. dirigir, você tem que ter Mas, habilitação. mas tem armas. Então, se o cara o carro mata, beleza, mas quem tá por trás do volante tem que passar por uma prova de volante, senão Sim. tira a carteira. É a mesma coisa do armamento. Assim, eu acho que até os testes psicológicos, eles deveriam ser mais a fundos, porque, igual vocês falaram aí, que não pode deixar na mão de uma criança. Existem as crianças adultas também, que às vezes... Sim! Exatamente, entendeu? Porque acha que tá com arma na mão. Tem o curso, tem eu esqueci o nome do documento que legaliza, que você pode ter o porte, pode ter a posse. CAC, né? É o CAC, Isso, né? exatamente. Aí a pessoa acha, porque tem tudo isso, ela pode se sentir um rei do Sim. mundo e sai trombando. Eu acho que deveria ter realmente esse curso, deveria fazer pessoas passar por vários testes, vários, não só um, muito superficial, muito raso, que realmente fala, não, essa pessoa ela pode ter uma arma em casa, essa não. Porque, gente, a gente vê aí no trânsito, a gente brigando à toa aí, É. às vezes uma fechada, um cara vai lá e mata o outro. Ah, mas eu tenho Porsche, aí eu tenho Porsche. Mas cadê o exame desse cara? Assim, o porte em si é igual o Télio falou, uma análise, ó, tanto você também, uma análise mais refinada, uma peneira Isso. para o porte. Agora, sobre a posse, né, que seria a domicílio, eu acredito que, assim, eu acho que o Télio falou, todo pai de família, eu acho que deveria, na verdade, ter por uma proteção familiar. Porque hoje, se você for olhar, por exemplo, um gato mexeu na telha lá fora e derrubou alguma coisa. A mulher levanta e fala assim, meu bem, tem alguém mexendo lá fora, vai lá ver. A mulher não levanta e vai. Eu não sei, né? Tem exceções. A mulher levanta, abre a porta e vê. Não. O homem vai para debaixo da coberta. Há casos. Mas na maioria das vezes, ele já falou, ó, fica aqui, ó, segura as crianças aí, eu vou lá ver o que é e tudo. Agora, você chega lá de mãos abanando, o caboclo tá com, né, um bichão na mão.
infelizmente, A casa de você só vai esperar a tragédia daquilo, Uhum. né? Então, assim, a questão da posse, eu acredito que é uma boa, assim, para o pai de família. Sim, é por isso que eu falo que tem que ter um exame bem mais aprofundado, porque a pessoa vai saber o horário não, o momento certo para ele Sim. usar uma Ele, entendeu? ele vai estar preparado para Exato, aquilo, né? Não, com entendeu? certeza, com certeza. Exatamente, porque ele vai estar apto a usar no momento que realmente for a Com necessidade certeza. disso. As perguntas foram essa aí do pessoal. Como diz, eu acredito que a gente está quase 2 horas aqui conversando, nem parece, né? Sério? Mas a gente está quase Passou 2 horas rápido, mas- aqui conversando. E assim, pelo menos pra gente, né, o Fábio Com aqui, certeza. foi, além de prazeroso entrevistar não, conversar, não foi uma entrevista, foi um aprendizado muito grande, né, sanou muitas dúvidas nossas, eu acredito que do pessoal também. Então nós queremos deixar nosso sincero agradecimento pelo tempo que o senhor destinou a estar aqui, sabemos que a agenda aí dos candidatos aí são bem organizadas, né. Aqui eu acredito que o senhor já vai para outro evento, então eu queria agradecer pelo tempo que o senhor tirou para nos atender aí e tá aqui explicando tanto para nós quanto para o povo quem é o Teles e quais suas propostas aí para caso seja eleito aí para deputado federal. Eu agradeço muito a oportunidade que foi nos dada de entrevistar. Realmente é um assunto que vem agregar muito, principalmente para as pessoas que não estão tão informadas sobre a política. E eu espero que tenha agregado na vida de todo mundo que assistiu. Claro, Entendeu? com Realmente certeza. E mais uma vez agradecer ao candidato por estar vindo aqui. É. A gente deseja boa sorte nas urnas. E o que for para É, ser, o que vai o ser. povo, o que o povo quiser, né? Que faça conscientemente, tá, pessoal? Mas Exatamente. o que for, é a vontade do povo que seja feito, mas desde que faça conscientemente, votando nas pessoas que vocês acreditam ser as pessoas, né, que representam você, a sua cidade, o seu estado dentro do parlamento. Então eu te entrego a palavra, Teles. Gente, eu que agradeço pela ordem, podcast que veio para ficar. Desejo a vocês muito sucesso, uma visão empreendedora. Renato, Fábio, todo o pessoal dos bastidores, organizadores. Eu quero dizer que o Brasil tem jeito. Muita gente ainda tem um pensamento assim, não vou votar, vou anular, eu vou votar nulo, né? Gente, vota, escolhe, tem jeito, tem candidatos bons, tem pessoas que ainda acreditam e você não pode desistir. Enquanto você está vivo, enquanto Deus está te dando fôlego, você não pode perder esperança, você não pode perder sonhos. A sua vida de um Brasil melhor são sonhos. O seu filho, sua filha, vai ficar aqui, vai crescer. Então, busque através do voto melhorar esse país, que é um país belo, é um estado fantástico, mas cada um de nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte se faz a partir desse momento, do exercício da nossa cidadania. É um direito que a gente conquistou o voto. A política, ela é bonita, ela é uma arte. A política, ela não é podre. A politicagem podre que as pessoas fazem é que deixam essa imagem ruim. Mas a política em si muda histórias. Muda cidades, estados, muda país. O que a gente precisa? É só de pessoas sérias, pessoas que entendem dela, pessoas que estão vocacionadas e querendo mudar. E eu quero deixar aqui o meu apelo a vocês. Se vocês não ainda decidiram, né, eu não sei se eu posso diretamente colocar o pedido de voto, mas eu quero deixar para vocês a minha vida, a minha pessoa, tudo. Os meus defeitos também. Um dos meus, né, muita gente não gosta da manchinha da minha cabeça. Por que você não passou tinta? Eu falei, mas gente, tem gente que já vem me abraçar por causa disso. Você é o da minha mexinha. Então, gente, eu sei que a gente não agrada a todo mundo. Mas se você se identificou com essas ideias e pensa que Brasília está no momento desse novo momento de renovação, que o Brasil pode ter essa esperança, vem comigo. Vamos junto nisso. Às vezes a gente fica impossibilitado de chegar com estruturas grandes até você. Mas eu até acredito isso a Deus.
Usa pessoas como esse podcast. Usa esses meios para a gente chegar até você e poder mostrar o que é Brasília, o que um deputado faz e quais são as nossas propostas, com experiência do passado que fizemos e qual é a nossa intenção de futuro. Pessoal, é isso aí então. Antes de fechar aqui, a gente, como de praxe, né, quer pedir para que vocês se inscrevam no canal, né, do YouTube aí, isso aí, aciona que isso chegue a mais pessoas, né, e acredito que informações como essas aqui são importantíssimas, pessoal. Então, se inscreve no canal, dá aquele like aí, e é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Como o Renato disse, não esqueçam de compartilhar com seus amigos também. E se fez sentido na vida de cada um de vocês, esse podcast hoje, se te ajudou de maneira, deixa nos comentários também. Isso. Comenta e divulga para um amigo seu. E a gente vai trazer mais pessoas aqui também conversando sobre esse tema para agregar mais uma vez na vida de vocês. É isso Tamo aí, junto, pessoal. rapaziada. Valeu demais, candidato. Mais uma vez, muito obrigado.